Olá, turma. Vamos embora fazer mais uma aula, a terceira aula da apostila de outubro. Hoje falando do palco da guerra, Polônia, né? Foi a invasão da Polônia que gerou a Segunda Guerra Mundial. Antes de falar sobre isso, a gente tem que lembrar, apontar para vocês por que as outras potências, os outros países não se atentaram aos crescimentos totalitários, né, dos governos totalitários. E isso se deu por conta que os países capitalistas, como por exemplo Inglaterra, França, Estados Unidos, eles estavam preocupados muito mais com o governo, a expansão do governo comunista, né? O governo socialista comunista. Por quê? Porque esse governo ele foi aplicado durante a Revolução de 1917, nós tivemos a Revolução Russa. E a partir dela foi implantado o socialismo. O socialismo prega a igualdade social e o fim do Estado, né? Do governo como a gente conhece hoje. Perfeito? Então a preocupação deles, a preocupação maior era socialismo e comunismo. Por conta disso, os regimes totalitários do Hitler, do Mussolini, foram ocupando os espaços, dominando os espaços, os territórios que eles queriam e fazendo, no caso do Hitler, um cerco à Inglaterra. Perfeito? A partir desse momento, né, que a Inglaterra, a França percebem que eles estão sendo cercados pelos governos do Hitler, eles anunciam um encontro em Munique. Neste encontro estariam os líderes dos principais países, né, que tinham interesse em brecar o crescimento do Hitler, e a Alemanha. Aconteceu em Munique e ficou conhecido como Tratado de Munique ou Acordo de Munique. O que eles propunham neste tratado? Eu coloquei aqui para vocês, ó. O que eles propunham? Olha, nós devolvemos para vocês, alemães, os territórios dos Sudetos. Em troca, nós não teremos guerra para essa conquista e a gente evita a guerra. Ficou conhecido esse acordo como política de apaziguamento, ou seja, eu dou o que você quer e a gente evita a guerra. Perfeito? Qual era o objetivo do Hitler nesse exato momento? Era conquistar a Polônia. Perfeito? A Polônia ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial e ela acabou separando territórios que eram anteriormente da Alemanha. Perfeito? Então, a Alemanha tinha interesses nesses territórios, em unificar esses territórios, a partir da ideia do chamado espaço vital, tá? O Hitler, ele assina esse acordo, recupera os Sudetos, mas não desiste da ideia de invadir a Polônia, de unificar os territórios que ele havia perdido. Unificar por quê? Porque a Polônia tem o chamado corredor polonês no território da Polônia. Esse corredor polonês separava justamente a Alemanha dos territórios que eles queriam. Então, o Hitler recebe os Sudetos e faz um acordo com a Rússia. Ele firma um acordo com a Rússia. Esse acordo ficou conhecido como Pacto Nazi-Soviético. O que propunha esse pacto? O pacto de não agressão, ou seja, o Hitler não invadiria a Rússia e a Rússia não invadiria a Alemanha. Em troca, o que eles fariam? Eles dominariam a Polônia
e repartiriam os territórios. Ou seja, uma parte da Polônia ficaria para a Rússia e a outra parte voltaria, a parte que era de interesse alemão, voltaria para a mão do Hitler. Perfeito? Então, os dois países se uniram e invadiram a Polônia. A partir do momento que eles invadem a Polônia, foi decretado a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, turma? Então, o palco da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi a invasão da Polônia. Esse foi o motivo que gerou a guerra. Lembra que eu falo sempre para vocês, uma guerra, ela pode estar anunciada, mas para ela acontecer, eu preciso ter um motivo, uma razão. E a invasão da Polônia foi a razão para o início da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? No primeiro momento, que nós chamamos aqui de primeira fase, vai de 1939 a 1941. Esse momento, ele foi um momento de vitória dos alemães. Por quê? Porque eles invadiam o território por meio do Blitzkrieg. O que era isso? Uma invasão surpresa. Ele entrava no território, pegava todo mundo de surpresa, tá? Com isso, ele foi conquistando e dominando os espaços da guerra. Isso na primeira fase. Ele ganha muito por conta dessas invasões surpresa, dessa guerra surpresa, né? A segunda fase é marcada pela viravolta, né? Nós tivemos uma viravolta. É o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a se inverter. Os alemães foram barrados pelos soviéticos. Mas por que foram barrados pelos soviéticos? Porque aqui em cima, ó, eu falo para vocês que eles firmaram um pacto nazi-soviético. Então, a Rússia e os alemães tinham um pacto de não agressão. Ou seja, o Hitler não poderia invadir os territórios russos. Perfeito? Mas o Hitler não cumpre com esse pacto. E ele invade a Rússia. Por conta disso, os russos vão se voltar contra a Alemanha, tá? E a partir do momento que os russos começam a lutar contra a Alemanha, a situação do Hitler se inverte. Então ele vinha de vitórias e vitórias e vitórias, agora ele começa a sentir o gosto da derrota. Por quê? Porque os russos ficaram muito bravos e eles tinham firmado um pacto e o Hitler havia descumprido. Então, na batalha conhecida como Batalha de Stalingrado, o Hitler teve a sua primeira derrota. Perfeito? Foi uma participação não só de soldados, mas de toda a população russa. E além disso, eles tiveram um fator climático, que foi o extremo frio da Rússia. Tivemos então a primeira baixa do Hitler, a primeira derrota dele, a primeira de várias, porque a Rússia vai entrar nessa guerra contra o Hitler com toda a força, não só contra o Hitler, mas também contra o governo fascista, né? O governo de Mussolini. Perfeito? E a terceira fase, que vai de 1944 a 1945, é o momento que nós vamos ter os eixos sendo derrotados, tá? Então, nós tínhamos aí as alianças, né, formadas por França, Inglaterra, Estados Unidos. Depois nós vamos ter a Rússia aderindo a essa aliança, tá? Que são os aliados. E o eixo era formado a princípio pela Rússia, pelo a Itália e pela Alemanha, tá? Com a invasão da Rússia
pelos alemães, como eles invadiram, a Rússia abandona o eixo. Mas, ao longo da guerra, a gente tem que pensar que outros países entraram para auxiliar a guerra, para ajudar na Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, o Japão, ele acaba entrando na guerra, principalmente para dominar os Estados Unidos, para tentar derrotar os Estados Unidos. Né? É bom que vocês pesquisem, porque a gente não tem tempo hábil para poder falar. E vai ser uma batalha que dará o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, eles vão acontecer em 2 momentos. Quando a Rússia inverte a guerra, ela entra contra os alemães, eles dominam a Normandia, eles conseguem fazer com que a Normandia seja devolvida para a França, foi conhecido como Dia D. E a partir desse momento, a Rússia domina o Mussolini e invade a Alemanha. Quando eles invadem a Alemanha, junto, lógico, com a França, né, e os ingleses, nós temos aí a união deles, né? O Hitler comete suicídio. Porém, a guerra continua. Em agosto de 1945, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos ele vai decretar um bombardeio em Hiroshima e depois, no dia 9 de agosto, eles vão lançar a bomba atômica, né, em Nagasaki. Perfeito? Então, nós temos aí a derrota dos alemães com a Rússia, porém quem leva toda a fama vai ser os Estados Unidos, porque ele usa o armamento nuclear, ele detona esse armamento em Hiroshima, depois em Nagasaki, e o fim da guerra acaba com os Estados Unidos se transformando a maior potência. Tá bom, turminha? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, pesquisem conforme está pedindo na apostila e até a próxima aula. Tchau, tchau!